Sim, meu nome é Beatriz Rodrigues Sanches, atualmente eu faço doutorado na Ciência Política da USP, no tema da representação política das mulheres. Fiz mestrado também na Ciência Política da USP, com o mesmo tema, e graduação em Relações Internacionais pela USP também. Maravilhoso. De que maneira você enxerga a importância das políticas de igualdade de gênero para a democracia funcionar? Eu acredito que as políticas de igualdade de gênero são fundamentais para o funcionamento da democracia, principalmente se a gente considerar que as mulheres representam metade da população dos países em geral e metade da população brasileira em específico. O tema da participação política feminina tem totalmente relação com a promoção de políticas públicas para a igualdade de gênero. É a participação das mulheres que faz com que a promoção de políticas públicas, formulação de projetos de lei sobre esse tema seja possível. E hoje a gente tem uma baixa representatividade feminina na política como um todo. Por que você acha que isso acontece aqui no Brasil? A baixa representatividade feminina não é algo que acontece só no Brasil, é algo que acontece na maior parte dos países do mundo. E especificamente no caso brasileiro, eu acredito que esse fato se deve a 3 principais aspectos. O primeiro dele é o sistema eleitoral brasileiro. Atualmente a gente adota um sistema eleitoral de lista aberta. Isso significa que os partidos lançam as candidaturas e os candidatos competem individualmente entre si. Não existe uma lista pré-formulada pelos partidos, e isso gera uma intensa competição dentro dos partidos. Os países que têm maior representação política, eles adotam um sistema de lista fechada com alternância de gênero. Então, nas listas, eles colocam um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, e isso garante que tenha uma maior representação feminina na política. O segundo fator é o financiamento de campanha, que é muito desigual entre homens e mulheres. As mulheres recebem muito menos dinheiro dos partidos do que os homens. E agora, com essa lei nova do TSE, que pretende que 30% do fundo partidário seja destinado às candidaturas femininas, eu acredito que essa situação no financiamento vai melhorar nas eleições desse ano. É o que eu espero. E, por último, os próprios partidos políticos são instituições que promovem essa discriminação de gênero, porque são eles que decidem quais vão ser os lugares ocupados pelas mulheres dentro dos partidos. Então, por exemplo, as mulheres ocupam pouquíssimos cargos de direção dentro dos partidos, e são esses cargos que decidem para onde vão os recursos de campanha e tudo mais. Então, a baixa participação das mulheres dentro dos próprios partidos e em cargos de direção, especificamente, explica um pouco dessa subrepresentação também. Perfeito. Respondeu 5 perguntas em uma, maravilhoso. Já fui falando sobre várias coisas. Porque, por exemplo, as coisas que eu ia te fazer é como você tem esse contato com as relações internacionais, né? Qual você acharia que é a maior peculiaridade do Brasil em relação ao trato com a mulher na política? Uhum. Tem alguma específica que você acredita que é muito particular nossa? Por exemplo, a lei de cotas no Brasil, ela é uma lei de cotas para candidaturas. Em outros países existe lei de cotas, só que para mulheres dentro do parlamento, reserva de cadeiras dentro do parlamento, que existe inclusive no Brasil um projeto de lei nesse sentido, de reserva de cadeiras, só que tem muita resistência para a aprovação desse projeto. Então, uma peculiaridade do Brasil seria essa, a lei de cotas ser para candidaturas e não para reserva de cadeiras no parlamento. O que na prática não garante nada, né? Sim, o que na prática o que acontece é que a lei de cotas ela garantiu um aumento na porcentagem de candidaturas ao longo do tempo. Nas últimas eleições a gente teve, em média, 30% de candidaturas femininas, que é o que a lei de cotas estabelece. Só que essa porcentagem de candidaturas ela não corresponde a uma porcentagem igual de mulheres eleitas, que continua muito baixa. Então, todas essas barreiras que eu comentei do financiamento, do sistema eleitoral, dos próprios partidos, fazem com que essa porcentagem de candidaturas não equivalha a uma porcentagem de mulheres eleitas correspondente. Sabe um dia, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Você acha que o movimento feminista está se fortalecendo nas redes sociais? Hoje se discute mais igualdade de gênero. Você acha que isso está tendo impacto na política? Deve impactar nas próximas eleições? Eu acredito que sim. Nas eleições de 2016 a gente já acompanhou um pouco desse processo
muitas candidaturas feministas jovens para as eleições municipais em diversas cidades, inclusive com candidatas eleitas, como foi o caso da própria Marielle, que representa bastante isso, da conexão do movimento feminista com essas candidaturas.